Olá pessoal, nosso assunto de hoje são as transformações físicas da matéria. Vamos prestar atenção nessa imagem, é uma imagem central para a gente entender como é que funcionam as transformações de estado físico da matéria. Nosso ponto de partida vai ser o bloquinho de gelo, a água no estado sólido. A gente analisar aqui dentro do bloquinho de gelo, nós vamos perceber que as partículas elas estão bem unidas, com uma ligação forte entre elas, o que já é uma característica de qualquer matéria quando ela está no estado sólido. Nosso bloco de gelo provavelmente está a uma temperatura negativa. E essa temperatura negativa, ela vai se perdendo aos poucos conforme o calor vai sendo adicionado a ele. Então, o bloquinho de gelo vai recebendo calor e essa temperatura vai subindo. Quando a temperatura chega a 0 graus, essas partículas que estão bem arranjadas e com uma ligação forte entre si, elas vão começar a passar por uma alteração. Então, essa ligação forte entre as partículas vai começar a se desfazer. Então, a água ela vai permanecer no 0 graus, mesmo ganhando calor, e ela só vai sair do 0 graus a partir do momento que todas as partículas se desarranjarem, quando elas se soltarem dessa ligação forte que elas têm entre elas. Esse ponto em que a substância muda do estado sólido para o estado líquido é chamado de ponto de fusão. No caso da água, o ponto de fusão é zero, mas cada matéria tem um ponto de fusão diferente. Agora, olha só, a água, a partir do seu ponto de fusão, passa do estado sólido para o estado líquido. Aí as partículas elas já se rearranjaram, ou seja, elas começaram a ficar soltinhas, começaram a ficar um pouco mais agitadas. No caminho contrário, ou seja, eu tenho aqui a água no estado líquido. Se eu começo a remover calor da água, a temperatura dela vai descendo. Isso é chamado de solidificação. Então, como é que acontece? Vou removendo o calor da água e essas partículas tendem a se aproximar. Quando essa água que está perdendo calor chega ao 0 graus, essas partículas elas começam a se organizar de volta para ficarem juntinhas e unidas, novamente como elas eram quando estavam no estado sólido. Então, o 0 graus para a água é também chamado de ponto de solidificação. A água ela vai permanecer no 0 graus, mesmo que ela continue perdendo calor, e ela só vai baixar do 0 graus a partir do momento em que todas as partículas estiverem bem arranjadinhas, quando elas estiverem bem juntinhas, com a ligação bem forte. Aí a temperatura continua a descer. Bom, seguindo aqui, a água no estado líquido ela pode passar para o estado gasoso, novamente com a adição de calor. Quanto mais calor for adicionado, mais as partículas vão começar a se mover de forma bem agitada, porque mais fraca vai ser a ligação entre elas. Então, essa mudança de estado físico do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. Só que a vaporização ela pode acontecer de duas formas: a partir do processo de evaporação, que é um processo mais lento, ou a partir do processo de ebulição, que é um processo mais rápido. Dois exemplos. Evaporação acontece quando a gente coloca uma roupa para secar no varal. É um processo mais lento que acontece ao longo do dia. A gente não vê aquelas bolinhas que a gente vê na água fervendo, por exemplo. Já na ebulição é um processo bem rápido. É quando a gente coloca a água numa chaleira para ferver. A gente consegue ver as bolhas ali indicando que a água está evaporando numa velocidade bem alta. Então, a temperatura em que a água deixa de estar no estado líquido e passa para o estado gasoso é chamado de ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água é de 100 graus. Ou seja, quando a água atinge os 100 graus, ela passa por uma mudança de estado físico. Mas assim como acontecia com a água entre as transformações entre os estados sólido e líquido, entre o estado líquido e gasoso a lógica permanece a mesma. A água, quando atinge o seu ponto de ebulição, que é de 100 graus, ela, por mais que continue recebendo calor, a sua temperatura não aumenta. Ela vai estacionar ali nos 100 graus e vai começar o rearranjo das partículas. Então as partículas que estavam presas vão se soltar de vez e vão começar a ficar cada vez mais agitadas. A partir do momento que as partículas já estão todas soltas e bem agitadas, aí a temperatura continua a subir. O processo reverso mantém a mesma lógica. A água, quando desce do estado gasoso para o estado líquido, ela passa por um processo chamado de condensação. O ponto de condensação também é 100 graus, assim como o ponto de ebulição. Aí o que acontece? A água, na forma de vapor, que esteja numa temperatura acima dos 100 graus, conforme ela perde calor, ela vai fazendo com que as suas partículas comecem a desacelerar e comecem a se agrupar. A partir do momento que essa água no estado de vapor chega aos 100 graus, por mais que ela continue perdendo calor, ela fica com a sua temperatura estacionada nos 100 graus, até que todas as partículas se rearranjem, se unam entre si, estabeleçam uma ligação e percam o movimento. Daí, a partir desse ponto, a temperatura continua a descer. Agora, nós temos aqui uma situação de exceção, que não é muito comum na natureza, que é uma mudança de estado físico chamado de sublimação. Sublimação acontece
quando alguma matéria passa direto do estado sólido para o estado gasoso. E sublimação chama-se também quando a matéria passa do estado gasoso para o estado sólido, ou seja, as duas vias recebem o mesmo nome. A sublimação, ela acontece com poucas matérias. Se a gente virar a página, aqui na página 10, nós temos um exemplo de material que passa por sublimação, que é o gelo seco. Então, o gelo seco ele vai direto do estado sólido para o estado gasoso. Um outro exemplo são aquelas pedrinhas brancas que muita gente gosta de colocar no guarda-roupa para espantar alguns bichinhos, chamado de naftalina. Então, a naftalina, o pessoal coloca o saquinho lá dentro do guarda-roupa, mas depois de algum tempo, quando ele vai lá analisar, putz, cadê a naftalina? Sumiu? Não, mas ela que estava no estado sólido passou para o estado gasoso, passou por sublimação também. Pessoal, agora, virando aqui a página, nós temos aqui uma foto de uma panela de pressão. O que a panela de pressão tem a ver com as transformações de estado físico da matéria? É porque é o seguinte, eu comentei com vocês agora há pouco que a matéria ela possui dois pontos, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão quando passa do estado sólido para o estado líquido e ponto de ebulição quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Comentei também que toda matéria possui seu ponto de fusão e de ebulição fixos. Porém, existe um fator que pode alterar o ponto de ebulição e o ponto de fusão da matéria, que é um negócio chamado pressão. Um exemplo, outro que não seja aqui da panela de pressão. A água aqui no Brasil ferve a 100 graus. Comentei isso com vocês agora há pouco. Porém, lá na Bolívia, a 4.000 metros de altitude, como lá a pressão atmosférica é menor, a água lá ferve a 87 graus. Ou seja, lá a água ferve mais rápido. Isso será que é bom ou será que é ruim? Depende do ponto de vista. Para quem cozinha, é péssimo, porque quanto mais tempo a água permanece no estado líquido, mais rápido se cozinham os alimentos. Então, em um local onde a água ferve mais rápido, é mais difícil cozinhar. E o que isso tem a ver com a panela de pressão, então? Bom, a panela de pressão, como o próprio nome já diz, ela cria pressão lá dentro. E quanto maior a pressão, mais demorado é para a água evaporar. Ou seja, dentro de uma panela de pressão, a água evapora a 120 graus Celsius, ao contrário do que acontece fora. Por isso que quando a gente quer cozinhar algum alimento que seja mais difícil assim, a gente coloca lá dentro da panela, porque dentro da panela de pressão a água fica por mais tempo no estado líquido, ela gera mais calor e faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Quem já cozinhou feijão alguma vez na vida sabe a diferença entre cozinhar dentro de uma panela de pressão e uma panela normal. O tempo gasto numa panela normal é muito maior porque numa panela normal a água rapidamente evapora. Na panela de pressão isso não acontece. Virando a página, nós temos aqui na página 12, na página 13 e na página 14 atividades que podem ser resolvidas consultando o material previamente visto no capítulo. Somente atenção para a questão número 1 do banco de dados que tem que ser resolvida com auxílio de dicionário. Então, nos vemos na próxima aula.